Olá, alunos de Geometria B! Nós vamos dar início ao nosso estudo sobre cilindros. Mas antes de falar propriamente de cilindro, nós vamos falar sobre superfícies cilíndricas. Então, para gerar uma superfície cilíndrica, nós vamos precisar de uma reta. Então, coloquei aqui uma reta dada. Essa reta vai dar a direção da nossa superfície. E nós precisamos de uma linha. Então, aqui eu construí uma linha, pode ser uma linha qualquer, pode ser uma linha poligonal, aberta, fechada, pode ser uma reta, uma linha qualquer, ok? Para construir a superfície cilíndrica, eu vou construir retas paralelas a essa reta dada, mas que cruzem aqui essa linha. Então, eu vou percorrendo essa linha aqui com retas paralelas a essa reta dada. Essa linha é chamada de diretriz, diretriz da superfície cilíndrica. E cada reta que eu fizer aqui paralela à reta dada, passando por essa diretriz, vai ser chamada de geratriz. Então, aqui eu tenho uma geratriz, a geratriz da minha superfície cilíndrica. A diretriz é a curva, a geratriz é paralela à reta inicial, essa reta inicial que vai dar a direção da superfície cilíndrica. Então, cada vez que eu percorro aqui esse ponto, eu vou criando um rastro dessa linha que eu construí, dessa reta paralela que eu construí, né? E isso aqui vai gerar uma superfície cilíndrica. Então, deixa eu percorrer aqui um pouquinho para construir essa superfície, ó. Vou gerando aqui retas paralelas à reta inicial. E o que eu construí aqui foi uma superfície cilíndrica. Então, nessa visão aqui não dá para ver direito, eu vou girar um pouquinho essa imagem para a gente ter uma visão melhor do que é essa superfície cilíndrica. Olha só, gerou uma superfície com retas paralelas a essa reta dada e passando por cima daquela minha curva inicial. Isso é uma superfície cilíndrica. Nesse caso em particular, essa curva que eu construí era uma perna de uma hipérbole. Uma perna de uma hipérbole. Então, essa superfície cilíndrica ela é chamada de hiperbólica. Teria também o outro lado, que eu não estou construindo aqui, né, da hipérbole, mas é uma superfície hiperbólica, que vocês vão estudar em geometria analítica. Superfície hiperbólica. Bom, essa linha ela pode ser, então, um polígono, né, pode ser uma linha poligonal aberta, fechada, pode ser um polígono, pode ser uma circunferência, que é o que vai nos interessar aqui. Então, vou colocar mais alguns exemplos aqui para a gente visualizar essas superfícies cilíndricas. Agora, eu tenho como diretriz uma circunferência. Então, eu tenho uma circunferência, tenho a minha reta aqui que vai dar a direção da minha superfície cilíndrica. Vou percorrer aqui com retas paralelas a essa reta inicial, né? Percorrendo toda essa circunferência aqui e vou construir então uma superfície cilíndrica circular. Então, agora é uma superfície cilíndrica circular. Aqui no meu desenho ficam falhas, né? Não passa por todas as retas, mas pensa ela toda preenchida. Então, essa é uma superfície cilíndrica circular. Fica mais próximo daquilo que a gente conhece por cilindro, né? Mas é infinito, ela vai infinitamente para cima e para baixo, né? São retas aqui. Então, ainda não é um cilindro, é uma superfície circular, ok? Por uma reta, eu tracei retas paralelas percorrendo a minha circunferência, ok? Então, como que nós definimos agora o cilindro? Então, nós definimos superfície cilíndrica, mas agora o cilindro. O cilindro a gente define de forma bem parecida com o prisma. No prisma nós tínhamos um polígono convexo, e aí a gente tinha um segmento e traçávamos segmentos paralelos e congruentes a esse segmento dado, com uma extremidade percorrendo lá todo o meu polígono. Aqui, ao invés do polígono, vai ser uma circunferência. Então, eu construí aqui um segmento inicial, um segmento dado, construí aqui um segmento paralelo a ele, com uma extremidade na circunferência, no meu círculo aqui, ok? A hora que eu percorro esse ponto aqui, por todo esse círculo, inclusive nas extremidades, eu estou construindo o cilindro. Bom, as extremidades, né, desse segmento tem que estar de tal forma que a outra extremidade faça com que esses segmentos fiquem todos no mesmo semi-espaço, né? Não vou construir um aqui para cima e outro segmento lá para baixo. Então, todos no mesmo semi-espaço. Então, vou percorrer aqui para construir o meu cilindro, né? Da mesma forma que eu fiz com o prisma.
A reunião de todos esses segmentos aqui é que vai formar o cilindro. Em particular, né, vou percorrer aqui a circunferência, né, para fechar aqui o cilindro. Então, está aqui um cilindro circular. Já não é uma superfície cilíndrica, porque eu estou pegando segmento aqui, não mais uma reta, né? Então, está limitado. Está limitado aqui. Da mesma forma que o prisma, aqui em cima, o que vai acontecer? Vai estar formando uma outra circunferência congruente à circunferência aqui de baixo, que a gente vai chamar de base, né? Vai ter uma base aqui embaixo, uma base aqui em cima, que é uma circunferência congruente à lá de baixo. Então, esse é um cilindro circular. Em relação aos elementos do cilindro, nós temos duas bases, que são duas circunferências congruentes e estão em planos paralelos, né? Então, eu tenho aqui uma base superior, aqui eu tenho uma base inferior. Então, nós temos duas bases, que são circunferências. Uma tem centro O e raio R, a outra tem aqui centro O' e o mesmo raio, né? O mesmo raio R. Esse segmento que liga os centros das circunferências, então esse segmento O' é chamado de eixo do cilindro. Então, aqui a gente tem o eixo do cilindro. Okay? O raio, esse raio que aparece aqui, o raio da circunferência, é chamado de raio da base. Okay? Lá em cima e lá embaixo é o mesmo raio, são circunferências congruentes. Então, esse Rzinho é o raio da base. Esses segmentos que têm extremidades nas duas circunferências, né? Cada extremidade em um dos dois círculos, são chamados de geratrizes. Nós já falamos antes sobre as geratrizes. Em particular, aqui eu tenho uma geratriz. Em particular, a reunião das geratrizes que tem extremidades na circunferência, não em todo o círculo, mas só na borda, né, só na circunferência, a reunião dessas geratrizes é chamado de superfície lateral do cilindro. Então, superfície lateral, todas essas geratrizes aqui, né, que percorrem aqui a circunferência, superfície lateral. Então, a gente vai falar depois em área lateral do cilindro. Então, tem base, área da base, tem duas bases, e tem depois a área lateral. A gente tem a altura também do cilindro, né? Então, a altura é a distância entre os planos dessas circunferências. Então, vou traçar aqui uma reta que deveria ser perpendicular, né, a essas circunferências, para determinar a altura do cilindro. Tá? Então, tem a altura. Bom, são basicamente esses os elementos de um cilindro. Em relação à classificação dos cilindros, nós temos cilindros retos e oblíquos. Então, se o eixo, né, o segmento que liga aqui os centros das circunferências, O', se ele for perpendicular ao plano da circunferência, nós temos um cilindro reto. Agora, se o eixo O', ele não é perpendicular ao plano da circunferência da base, então nós temos um cilindro oblíquo. Oblíquo, reto e oblíquo. Nós consideramos normalmente no cilindro as seções meridianas para fazer cálculos, encontrar raio, encontrar altura, encontrar geratriz dos cilindros. O que é a seção meridiana? A seção meridiana é a interseção do cilindro com um plano que passe pelo eixo. Pode ser um plano qualquer aqui, mas que contenha o eixo. Quando a gente traça esse plano, ele vai cortar o meu cilindro em uma figura plana, né? Uma figura que está no plano. Se o meu cilindro for reto, então eu vou pensar num plano de frente aqui, tá? Passando pelo eixo, ele vai cortar o meu cilindro aqui, ó, e vai formar um retângulo. Né? Vai formar aqui um retângulo. Por quê? Porque está reto, né? Tem 90 graus. A altura desse retângulo vai ser o comprimento da geratriz, que no caso do cilindro reto é igual à altura do cilindro. O outro lado do retângulo vai ser um raio mais um raio, né? Vai ser o diâmetro, vai ser 2 R's. Então, está aqui embaixo, ó, a seção meridiana
desse cilindro é um retângulo com medida 2R e G, ou H, mesma coisa, é um retângulo. Já no cilindro oblíquo, quando a gente fizer o corte por esse plano aqui, vai formar um paralelogramo. Um lado desse paralelogramo também é o diâmetro aqui, né? 2Rs. O outro lado tem a medida da geratriz, mas agora já não é igual à altura, né? A altura a gente vai medir aqui traçando uma perpendicular, né? A altura vai estar por aqui. A altura do cilindro e a altura do paralelogramo. Então, tem lado G e outro lado 2R. Então, essas seções do cilindro nós chamamos de seção meridiana do cilindro. Ele ajuda a fazer os cálculos, né? Então, nos exercícios aparece bastante a seção meridiana. E aí nós temos um caso particular. Quando essa altura aqui, ó, é igual a 2 vezes o raio, a gente tem um quadrado, né? Quando isso acontece, a gente diz que o cilindro é equilátero. Então, é um caso particular, o cilindro equilátero. Ele acontece quando, primeiro, o cilindro tem que ser reto, né? Então, é um cilindro reto, tal que a altura é igual a 2 vezes o raio. Ou a geratriz, né? Aqui a altura é igual à geratriz. É igual a 2 vezes o raio. E a seção meridiana, então, vai ser um quadrado. Um quadrado. Ok? Para o cálculo da área de um cilindro, nós vamos considerar primeiro um cilindro reto. E depois nós vamos falar do caso particular do cilindro oblíquo. Então, a área do cilindro reto. Bom, nós temos duas bases, que são circunferências. Então, a gente tem a área da base, que é a área de uma circunferência de raio R. Então, a área da base é π vezes R ao quadrado. E a área lateral, quando a gente planifica um cilindro, né, se a gente cortar aqui, por exemplo, corta aqui nesse pepelinha e abre essa superfície lateral, isso nos dá um retângulo. Que retângulo que é esse, né? Quais as medidas desse retângulo? Ele tem altura H, né? A altura desse retângulo aqui é H, e o comprimento, olha só, é toda essa circunferência que a gente vai abrir. Então, a gente vai abrir aqui num retângulo que tem altura H, e aqui, ó, é o comprimento da circunferência que a gente abriu todinho. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, a área lateral é a área desse retângulo, 2πr vezes H, área lateral. Então, a área total de um cilindro reto de raio R e altura H vai ficar área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vai ficar 2πrh mais 2 vezes πr ao quadrado, ou seja, a área total vai ficar 2πr, que multiplica H mais R. Então, área da base, área lateral e área total de um cilindro reto. Então, veja, no cilindro reto, nós conseguimos abrir essa superfície lateral aqui, né? E isso nos dá um retângulo. Então, a gente consegue calcular a área. Agora, você consegue imaginar o que acontece com um cilindro oblíquo? Se fizermos o mesmo procedimento, né, de abrir, corta aqui nesse pepelinho, a gente abre. Que figura que vai formar? Vai formar também um retângulo? O que você acha? Bom, então, para a gente ver essa área lateral de um cilindro oblíquo, eu tenho aqui um recorte, né? Eu fiz aqui um cilindro oblíquo para mostrar para vocês. Tá? Eu não fiz as bases, né? Mas as bases são circunferências, isso não muda. Eu estou só com a superfície lateral desse cilindro oblíquo. Ó, eu estou deixando ele apoiadinho aqui para vocês verem que ele realmente é oblíquo, né? Não é um cilindro reto. O que acontece se eu pegar uma geratriz? Então, eu pego uma geratriz aqui e recorto para abrir essa figura, né? Para planificar.
como que vai ficar? Então, eu vou fazer isso aqui para vocês verem, ó. Já tem um corte aqui, né? Eu vou abrir para ver como é que fica essa superfície lateral. Olha só, não fica um retângulo, fica uma... Deixa eu mostrar desse lado, depois eu vou falar daquela reta ali. Fica aqui, ó. Aqui eu tenho geratriz, né? Então, dos lados aqui eu tenho uma reta, né? Um segmento de reta, mas aqui em cima e embaixo eu tenho uma curva que não é facilmente identificada, né? Eu não estou identificando essa curva aqui como uma reta, não consigo saber o que é essa curva. Mas eu quero descobrir o cálculo, né? Como que eu faço para calcular essa área aqui, essa área dessa figura que eu tenho aqui. Tá? Bom, uma coisa que pode nos ajudar é a seguinte. Então, vou virar aqui desse lado, ó. Se eu traçar aqui esse segmento ó, que une as pontinhas aqui, né? Tracei esse segmento vermelho aqui, e eu recortar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui cabe exatamente aqui embaixo. É igualzinho. Então, eu já tenho o recorte aqui. Essa partezinha de cima aqui, deixa eu colocar em cima aqui, ó. Essa partezinha de cima, a hora que eu recortar, eu posso colocar aqui embaixo, ó. E aí, eu consigo olhar para essa área como sendo um retângulo agora. Então, a área que eu quero calcular é, de novo, a área de um retângulo, tá? Onde uma das laterais continua sendo uma geratriz, né? Uma geratriz não a altura, lembra que é inclinado esse cilindro, né? Então, um dos lados desse retângulo é a geratriz, e o outro lado agora é esse segmento aqui em vermelho. Então, eu preciso calcular o comprimento desse segmento em vermelho para poder calcular a área desse retângulo que eu construí aqui, e isso é a superfície lateral do meu cilindro oblíquo. Bom, esse vermelho aqui agora não é o comprimento da circunferência, né? Lembra que a minha circunferência, ó, quando eu fecho aqui o meu cilindro, a minha circunferência está aqui, né? Então, aquela curva que aparece lá em cima é que tem o comprimento da circunferência. Essa curva aqui de cima tem o comprimento da circunferência. Essa reta aqui não é o comprimento da circunferência. Mas eu preciso descobrir esse comprimento. Então, eu quero mostrar uma outra figura para vocês agora, para ver que comprimento é esse daqui. Voltei aqui para o GeoGebra, estou com o cilindro oblíquo, e vou fazer a seguinte construção. Aqui por esse ponto P, eu vou traçar um plano que seja perpendicular a essa geratriz, PP'. Então, um plano que passe ali pelo ponto P e ele é perpendicular a essa geratriz aqui, ó. Bom, esse plano corta o meu cilindro, ele vai cortar numa curva que vai aparecer aqui em vermelho, ó. Então, essa é a interseção do plano com o cilindro, formou uma curva aqui. Agora eu vou construir um outro cilindro que vai ser reto, usando essa curva em vermelho, usando essa geratriz aqui, ó, eu já sei que eles têm 90 graus, né? Então, eu vou construir um cilindro reto. Então, tá aqui, ó, o meu cilindro agora em vermelho é um cilindro reto. O comprimento da geratriz desses dois cilindros é o mesmo, né? Mas um está inclinado e o outro agora está reto. Isso que eu estou fazendo aqui tem tudo a ver com aquele corte que eu fiz naquela figura, naquela planificação. Esse corte aqui, ó. Essa linha vermelha que aparece aqui, ó, é nada mais, nada menos do que essa linha vermelha que apareceu aqui, ó. Essa linha vermelha aqui. Tá? Veja que esse pedaço aqui de baixo do meu cilindro é o mesmo que esse pedaço aqui de cima. Tá? Eles têm a mesma área. Todo esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui de baixo. Então, a área da superfície lateral desse meu cilindro oblíquo é a mesma que a área lateral desse meu cilindro reto. Bom, só que esse cilindro reto não é um cilindro circular. Essa figura aqui que apareceu em vermelho não é uma circunferência. Quando a gente corta com uma inclinação, né, aqui embaixo era uma circunferência, mas aí estava inclinado. Quando a gente corta aqui numa inclinação, aparece uma elipse. Então, eu estou aqui com um cilindro elíptico, né, uma elipse aqui é a base dele. Bom, mas se eu descobrir o comprimento aqui dessa elipse em vermelho, eu consigo calcular a área daquele retângulo que a gente gostaria, né? Um lado é a geratriz, o outro é o comprimento dessa elipse.
Só que agora nós temos um grande problema. Parece que resolvemos com isso, mas para calcular o comprimento de uma elipse não é nada simples. Requer um cálculo muito avançado. É por isso que não aparece nos livros, normalmente do ensino médio, não aparece a área lateral de um cilindro oblíquo, porque esse cálculo não é simples. Tá? Por mais que a gente consiga determinar foco, centro, tudo que a gente possa imaginar da elipse, para calcular esse comprimento não é simples, é um cálculo bem avançado. Okay? Então eu quis passar isso para você porque é uma lacuna que fica lá no ensino médio, né? Quando aparece área lateral, sempre se fala apenas de cilindro reto, mas e o cilindro oblíquo? O que acontece? Queria mostrar para vocês o que acontece, apesar da gente não conseguir calcular aqui com facilidade, pelo menos a gente está entendendo, né, como poderia ser calculado. Para finalizar, vamos falar sobre o volume do cilindro. Para isso nós vamos usar novamente o princípio de Cavalieri. Vou comparar o volume do cilindro com um volume de prisma. Então, vou pegar um prisma qualquer, mas que tenha como base um polígono que tenha a mesma área da circunferência da base do meu cilindro. Então, aqui eu estou com um cilindro qualquer, né, mas de base oblíqua, nesse caso, mas de base circular. Aqui eu estou com um prisma, com uma base que tem um polígono qualquer aqui, porém, eles têm a mesma área da base. Então, aqui B1 é igual a B2. Tá? A área da base é igual. B1 igual a B2. E eles têm a mesma altura. Tá? Então, a altura do meu cilindro é igual à altura desse prisma. Eu vou comparar com um prisma, porque o volume do prisma nós já sabemos calcular. Né? O volume do prisma é base vezes a altura. A área da base desse prisma vezes a altura desse prisma. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois sólidos com a base num mesmo plano e contidos num mesmo semi-espaço. Né? Os dois estão aqui para cima, para eu poder comparar esses dois. Já tenho por hipótese que eles têm a mesma área da base e que eles têm a mesma altura. Agora eu vou cortar esses sólidos por um plano beta aqui, ó, paralelo ao plano da base deles. Plano paralelo aqui ao plano da base deles. O que vai acontecer? A gente já viu lá nos prismas que eu vou obter aqui um novo polígono que é congruente ao polígono da base. Eles têm a mesma área. Eu tenho que o B2' é igual a B2. O novo polígono que eu obtive aqui tem a mesma área lá de baixo. O mesmo acontece aqui para o cilindro. Então, eu tenho aqui a base tem a área B1. A nova circunferência aqui que eu obtive, esse novo círculo, tem a mesma área que aqui de baixo. Né? Estão em planos paralelos, né? Eu só cortei o meu cilindro aqui. Eu tenho que B1' é igual a B1. Okay? O que dizia o princípio de Cavalieri? Se nós cortarmos aqui por planos paralelos e as figuras obtidas tiverem sempre a mesma área, né, se B1' for igual a B2', para cada plano que eu cortar aqui, as figuras obtidas tiverem a mesma área, então esses dois sólidos têm o mesmo volume. Bom, o que a gente obteve aqui? B1', B2'. Bom, mas o B1' é igual a B1, o B2' é igual a B2, e o B1 é igual a B2. Ou seja, o B1' é igual ao B2'. Então, se eles têm a mesma área da base e a mesma altura, esses sólidos vão ter o mesmo volume, pelo princípio de Cavalieri. Bom, então o volume do cilindro vai ser igual ao volume do prisma, a área da base vezes a altura, eles têm a mesma base, né? E têm a mesma altura. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, pelo princípio de Cavalieri. Com isso, a gente encerra o estudo sobre os cilindros. Tem uma lista lá já para vocês resolverem. Qualquer dúvida, postem no fórum. Bons estudos!